presidente Lula chamou uma nova reunião hoje, uma reunião com vários ministérios, com várias instâncias do governo, para que a gente possa manter, né, a prioridade nessa pauta. E nessa reunião foram tomadas uma série de definições e o ministro Rui vai conversar com vocês para adiantar um pouco daquilo que a gente debateu com o presidente Lula nessa reunião. Muitos ministros, muitas ministras estão aqui presentes, a presença da FUNAI, o presidente do IBAMA. Isso mostra a importância, a prioridade e o peso que para o presidente Lula esse tema tem na agenda do governo. Ministro Rui. Gente, bom dia aí a todos vocês, a todos os jornalistas. Iniciar primeiro desejando um feliz 2024 para todos vocês. E aqui o presidente reuniu aqui todos os ministérios envolvidos com o tema de Roraima, da terra indígena Yanomami, onde nós fizemos um balanço desse um ano de um conjunto de ações. E eu queria, em primeiro lugar, destacar que parte dessas ações envolveu, portanto, o combate ao crime, seja o crime de ocupação por pessoas, garimpeiros, criminosos que estavam presentes na terra indígena. Foram mais de 400 operações, mais de 600 milhões de reais apreendidos, sejam em patrimônio, sejam em recursos financeiros desses grupos ilegais, dezenas, para não falar de centenas, de infraestruturas destruídas, desde balsas de mineração, a veículos de transportes, a maquinários utilizados na mineração, embarcações, aeronaves. Vários de vocês, jornalistas de vários veículos, tiveram ao longo do ano publicado essas ações com imagens das ações do Exército Brasileiro, da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Federal, do IBAMA. E, portanto, eu diria que ao longo desse ano, e como um balanço de um ano, que o grosso do trabalho de combate ao crime organizado foi feito de forma vitoriosa. Isso não significa que não exista mais garimpeiro, nem exista mais criminosos na região. O que ficou constatado é que nós estamos falando de uma região do tamanho um pouco maior que Portugal, com condições de infraestrutura de dificílimo acesso, seja por via fluvial, seja por via aérea, e não existe praticamente terrestre, a não ser a pé. E, portanto, uma primeira conceituação é que nós vamos migrar de um conjunto de ações emergenciais que foram feitas para uma mudança de patamar em 2024. Que é uma mudança para ações estruturais, estruturantes. Isso, inclusive, na área de controle do território e de segurança pública. Ao que eu me refiro, a migrar de ações programadas, esporádicas, de ações policiais, incursões policiais, para uma presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal. Por isso, nós iremos em 30 dias, junto com o Ministério da Defesa e a Polícia Federal, estruturar e reestruturar a ocupação das Forças Armadas e da Polícia Federal na região. Repito, não de forma provisória, nem como incursão ou ação emergencial, mas como a presença definitiva, para que a gente consiga retirar definitivamente ainda eventuais invasores que tem na região. Por quê? Porque você faz a incursão, você retira,
você sai da incursão e, eventualmente, o criminoso volta semanas depois ou meses depois. E aí fica essa busca para essa perseguição de gato e rato. O gato chega, o rato foge, o gato sai, o rato volta. Então, o que nós queremos agora é reestruturar e, portanto, o Estado brasileiro terá uma nova estrutura permanente na região, que nós anunciaremos aí depois do Carnaval para a imprensa, uma redefinição da ocupação das Forças Armadas da Polícia Federal. Então, eu diria que o balanço de um ano, do ponto de vista das ações de segurança, a gente tem um balanço como positivo. E junto com essa reestruturação, nós estamos também conceituando que nós vamos precisar, de novo, nós estamos falando de um Estado que tem e uma região, a dimensão de um país, de que precisamos ter uma presença e uma governança transversal, permanente lá no Estado. E, portanto, nós vamos instituir uma casa de governo permanente do Estado brasileiro lá no Estado de Roraima para gerenciar presencialmente esse conjunto de ações que, a partir de agora, viram permanentes e não esporádicas e não emergenciais. Então, nós estamos constituindo, portanto, esse conceito da Casa de Governo Federal para o território e para o Estado. Como é a Casa de Governo? Várias instituições? Várias instituições juntos, várias instituições. É uma réplica, vamos dizer, uma coordenadoria permanente, uma réplica do que é essa reunião aqui, só que no local. Então vai ter Ministério da Saúde, gente, todos... Ministério da Saúde já tem que ter a Casa da Saúde, mas vai ter um espaço de governança integrado do governo federal lá, para que a gente possa, portanto, responder de forma permanente. Já que as ações passam a ser permanentes, você precisa de uma coordenação permanente no local para que essa ação cotidiana não precise ser feita a partir de Brasília. Óbvio que Brasília continuará coordenando as ações a partir dos seus respectivos ministérios, mas é preciso que alguém lá, empoderado, com capacidade de dialogar com o Estado e com os municípios envolvidos, possa fazer esse novo modelo para que a gente estruture o conjunto das ações. Na área da saúde, nós avançamos na reforma da unidade principal, que é a CASAI. O Ministério da Saúde está em processo de licitação da construção de uma nova CASAI. Nós vamos construir um novo prédio, já tem, o projeto está feito, está em processo de licitação da obra. Então vai ter uma nova estrutura de funcionamento como referência de saúde para o povo indígena lá na capital, substituindo as instalações existentes. Foi feito reformas emergenciais da unidade existente, enquanto se fazia o projeto e a licitação dessa nova unidade, que foi concluída e agora tem processo de licitação. Do ponto de vista humanitário, foram reunidos um conjunto de cestas básicas, de alimentos que foram distribuídos. Nós ainda temos alimentos estocados, que serão distribuídos, portanto, inicialmente e emergencialmente ainda pelo Exército Brasileiro e pelas Forças Armadas, janeiro, fevereiro e março, mas a partir de março nós teremos um contrato definitivo assinado pelo Ministério da Gestão e, portanto, passa a ter uma nova forma, como eu disse, permanente, contrato permanente de longo prazo, para apoio logístico desse conjunto de ações, que deixará, a partir de março, de ser feito o apoio logístico das ações pelas Forças Armadas. Obviamente, as Forças Armadas mudam o papel, como eu já me referi, mas essa parte logística de apoio à saúde, de apoio à FUNAI, de apoio ao meio ambiente, passa a ser feito nesse novo contrato que o Ministério da Gestão está concluindo até março. Mas até março, as ações humanitárias ainda serão apoiadas pelo Ministério da Defesa, que até lá, inclusive, vai distribuir todo o estoque ainda que nós temos de alimentos. Paralelo a isso, foi adotado um conjunto de ações com o Ministério, com o MDA, com o Meio Ambiente, com o Ministério dos Povos Indígenas, de retomada
do modo de vida indígena, para que a gente paulatinamente consiga restabelecer o modo de vida, ou seja, restabelecer a pesca, restabelecer cultivo, garantindo, portanto, uma segurança alimentar que não dependa, num período que nós esperamos que seja o mais curto possível, não dependa da chegada da cesta básica, até porque é uma cesta básica que acaba tendo um custo altíssimo pela logística necessária à sua entrega. Então, as ações foram definidas, um conjunto de equipamentos que garantem a produção agrícola e de implementos foram comprados, uma parte foi distribuída, a outra será distribuída, portanto, até março nessa ação emergencial, assim como assessoramento, eventualmente técnico, para que garanta essa retomada do modo de vida do povo indígena. Então, esse representa, portanto, um conjunto de ações. Se eu tivesse de resumir para vocês, nós saímos de um ano com um conjunto de ações emergenciais para um 2024 de implementações de ações permanentes e estruturantes naquela região. Esse é o que eu simbolizaria que é a mudança de página que nós estamos fazendo a partir dessa reunião. Ministro, em relação especificamente ao ouro ilegal, ao comércio de ouro ilegal que continua na região e é o motor de toda essa situação dos índios Yanomami, especificamente em relação a isso, quais são as ações do governo? Você está absolutamente correto, não só naquela região, mas em outras regiões onde tem terras indígenas. Você tem basicamente minérios, ouro e outros metais preciosos à flor da terra, o que serve de um elemento sempre de alimentação e de tentação para o crime. As ações, eu já me referi do ponto de vista da segurança, do bloqueio de acesso pelas Forças Armadas, nós vamos mudar o padrão, será uma nova ocupação do território na fronteira do Brasil, que será feita, e para isso a defesa vai nos apresentar uma proposta. Mas também temos projeto de lei tramitando no Congresso, de iniciativa do governo, que foi enviado, e que nós estamos aguardando, portanto, que ele seja votado, que o objetivo dele é fazer o rastreamento desse ouro no Brasil, do comércio do ouro no Brasil. Alguma coisa já foi feita a partir do Ministério da Fazenda, como nota fiscal específica do ouro, onde se faz alguma possibilidade de rastreamento, mas esse projeto de lei que tramita lá nos ajudará muito a fazer o rastreamento do comércio do ouro, que pode inibir as ações dos criminosos e o comércio ilegal. Ministro, no ano passado a gente viu imagens muito horríveis, né? Indígenas magérrimos, passando fome. Eu queria saber se vocês têm, primeiro, um diagnóstico, né? Se ainda tem pessoas nessas condições que a gente viu no ano passado. E uma segunda pergunta é a seguinte: cerca de 40% da população de Roraima, ela vive direto ou indiretamente de garimpos, né? Então, eu queria saber se foi pensado, porque o governador ela vive dizendo que tem que dar uma alternativa econômica para eles, e se isso faz parte do plano de governo, porque se os caras continuarem dependendo do garimpo, vai ficar mais difícil encontrar uma solução para esse problema. Você está correto, isso foi pautado, essa casa de governança que eu me referi, ele buscará, como eu disse, dialogar com o Estado e com os municípios, inclusive para alternativas econômicas, não só para a capital, mas para o Estado, para que a gente dê viabilidade de emprego, de renda para a população. E também essa Casa de Governo tratará outro tema que é muito caro para nós, que é as condições humanas de vida dos venezuelanos que entraram e que entram ali por Roraima. Então nós temos mais de 800 mil venezuelanos que entraram no Brasil. Uma parte deles estima-se que cerca de 100 mil estão vivendo em Roraima. Dados da Prefeitura da capital indicam que 20% a 25% das matrículas da rede municipal da capital são de venezuelanos. Filhos de venezuelanos. Sim, venezuelanos que vieram com seus filhos e, portanto, isso dá a dimensão do que você se refere do problema socioeconômico do Estado, que tem essa questão indígena e tem a questão dos venezuelanos. Por isso, se torna urgente instalar essa casa de governo que trate
do ponto de vista do governo federal, em diálogo com os municípios e com os estados, alternativas de fato. Então não se trata de uma intervenção, mas se trata de uma casa de governo que vai cotidianamente, não esporadicamente, tratar a questão. A última. Você já fez a sua, senão o povo vai me matar aqui. E da entrega da nova Casai, quando vai ser entregue? Olha, nós estamos para um conjunto de ações que sustentem as ações. Nesse ano nós estamos estimando um orçamento excepcional para esse conjunto de ações esse ano de 1 bilhão e 200 milhões de reais e, portanto, isso vai ser encaminhado como um crédito extraordinário, onde a gente vai pautar o conjunto de ações estruturantes e que deem continuidade a isso. O que eu quero destacar, que eu acho importante e que é a grande decisão dessa reunião, é uma nova página. Saímos da página de um conjunto de ações emergenciais e passamos, a partir inclusive do aprendizado, dos acertos e dos erros, do que conseguimos fazer e do que não conseguimos fazer. A conclusão é que precisa uma coisa permanente, um novo padrão de ocupação do governo federal naquele território para solucionar de forma estruturante as questões que envolvem, seja o indígena, seja a imigração de venezuelanos, tá bom? Que Deus nos abençoe. Obrigado. O governo federal, a fonte do MPF? Também. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.